fez, e a uma voz cantar a esperança. Canto de louvor, canto de honra, canto que exalta o nome de Jesus, canto de adoração, canto de amor e de unidade da sua igreja espalhada em cada canto, surge um novo canto. É tempo de cantar sobre o amor que se renova sobre todos nós. É tempo de lembrar o que Deus já fez, E a uma voz cantar a esperança. Canto de louvor, canto de louvor, canto de honra, canto que exalta o nome de Jesus, canto de adoração, canto de amor, canto de amor e de unidade da sua igreja espalhada em cada canto. surge um novo canto. Que todos vejam esse amor que vive em nós, que todos ouçam nesse canto a sua voz, que em todo canto haja esperança. Oh, oh, oh. Em tempos de angústia surgem os irmãos, Que doam-se enquanto doam do seu pão, e de fazer o bem nunca se cansa. Nunca se cansa. e contam sobre os seus feitos. Canta, Canto de louvor, canto de honra, canto que exalta o nome de Jesus, canto de adoração, canto de amor e de unidade da sua igreja espalhada em cada canto, surge um novo canto. Bom dia, irmãos. Estamos começando mais um culto nessa manhã, ainda infelizmente com o teatro vazio, mas se Deus quiser, em breve a gente vai poder estar junto aqui mais uma vez. Antes de começar, antes da gente entrar no nosso momento de ação de graças, eu queria pedir para você deixar aí o seu curtir, para você compartilhar com seus amigos, se inscrever no nosso canal, deixar o sininho ali embaixo também já apertado para poder ver outros vídeos nossos. Eu queria ler com vocês hoje um Salmo 86, no versículo 5. A palavra de Deus nos diz: Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. A palavra de Deus nos chama a olhar para o que realmente é necessário, deixar de invocar outras coisas, como se fossem as primeiras coisas de nossa vida, e olhar para o que realmente é necessário, entender que o perdão, a nossa maior necessidade, foi nos dado de graça. E hoje a gente é convidado, eu te convido a, junto comigo, agradecer por isso. Vamos agradecer ao nosso Deus pelo perdão que nos foi dado de graça. Oremos. Senhor nosso Deus, nós lhe agradecemos por mais um culto que podemos realizar aqui. Agradecemos porque continuamos sendo a tua igreja, mesmo que em meio a essas adversidades. E lhe agradecemos, Senhor, porque tudo isso é permitido
pelo perdão que nos foi dado em Cristo Jesus. Te agradecemos porque através desse perdão hoje a gente pode se relacionar contigo, a gente pode ter uma vida para honra e para a glória do teu nome, a gente pode te cultuar, Senhor. E que seja assim, toda a nossa vida, para honra e para a glória do teu nome. Em nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou o respirar, e em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A guerra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos, cantamos aleluia.
desfruto as bênçãos à luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor. Seu amor, eu me submeti e extasiado, então me senti. Anjos cantando nos altos céus, louvam excelsa de Deus. Então canta minha alma, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, de sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E agora você canta com a gente, canta minha alma. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. A palavra de Deus nos diz em Salmo 51, versículo 17, que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Esse versículo ele nos mostra que nós, na verdade, não necessitamos de fazer sacrifícios para agradar ao Senhor.
O que Ele quer de nós é que nosso espírito seja quebrantado. Isso agrada a Deus, um espírito quebrantado e contrito. E é nesse momento de contrição, que eu te convido a orar e pedir ao nosso Deus que quebrante o nosso coração diante de religiosidades, diante de sacrifícios que nós realizamos por nós mesmos. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos, Pai, por este momento que estamos aqui, reconhecendo, ó Pai, que nós não precisamos nos sacrificar e sermos religiosos, Pai Santo, diante de tantas coisas, porque nós temos Cristo Jesus, que morreu na cruz por nós, que fez tudo isso pelas nossas vidas. Senhor, nos ensine a termos um coração quebrantado e contrito diante de Ti, que nós possamos ter uma entrega, Pai Santo, das nossas vidas, do nosso coração, diante do Senhor, com arrependimento dos nossos corações, Pai Santo, e que possamos ter nossas mentes e corações voltados ao Senhor para Te adorar e para Te buscar, Pai Santo, com o nosso coração limpo, com o nosso coração tranquilo diante de Ti, ó Pai. Obrigado por este momento de contrição. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, em meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Tudo a Ti. Eu canto essa canção de entrega a Ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a Ti, Teu nome dar louvor, sentir Tua alegria, partilhando Tua dor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Bom dia a todos. Começamos mais uma manhã na presença de Deus. Irmãos e irmãs, a gente já não vê mais a hora da gente poder se ver presencialmente, a gente já está caminhando para isso. Nós enviamos a todos vocês, membros desta igreja, nossos protocolos de segurança.
Mas se você ainda não teve acesso, se você que está nos ouvindo e deseja compreender um pouco mais, é só entrar no nosso site www.ipperdizes.org. Lá nós colocamos tudo aquilo que nós imaginamos que poderia ser baseado naquilo que o governo tem dito, naquilo que a saúde tem nos ensinado, do que é um lugar seguro para você e para a sua família e para todos aqui, para que todos nós possamos sentir-se em casa, de uma forma segura e louvando a Deus. Mais detalhes, por favor, entre em contato conosco, nós também colocaremos vocês à disposição de todas as outras informações. Estamos no meio de uma série em Lucas, uma série que a gente tem aprendido a respeito de Jesus, a narrativa das histórias de Jesus para Teófilo, e nesta manhã gostaria de compartilhar mais uma parte desta incrível narrativa, a narrativa de Jesus sendo até mesmo questionada a sua autoridade, sobre se ele era ou não era o Filho de Deus. A palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 5, no verso 17 em diante, diz o seguinte: certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar os pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais difícil dizer os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Oremos. Pai, fale conosco mais uma vez, pois nós carecemos do teu santo, incrível nome, vivido em nossas vidas de uma forma em que jamais nós deixemos de ouvir e obedecer a tua palavra. Por favor, Senhor, fale conosco, nos transformando, no nome de Jesus. Amém. Nós vivemos uma época um pouco diferente, não só por causa do momento atual, mas essa modernidade da qual nós chamamos de, talvez, em alguns lugares do mundo, de pós-modernismo, mas nem tanto. Nós vivemos assistindo o fracasso do amor romântico, e esse fracasso do amor romântico, como diz Tim Keller no seu livro Deuses Falsos, tem levado as pessoas a uma grande frustração. E essa frustração, a frustração do mundo moderno, essa frustração de acreditar que o amor romântico, esse amor banalizado, é tudo aquilo que a gente precisa, levam as pessoas muitas vezes a um discurso de raiva. A raiva, por sua vez, derivada da frustração, faz com que nós venhamos a revelar algum tipo de orgulho. Orgulho que pode ser visto por um fundamentalismo, quer seja ideológico, religioso ou irreligioso. Entender tudo isso faz a gente questionar, talvez, a música dos Beatles, aquela que todo mundo conhece, chamada All You Need Is Love. Seria isso mesmo que todo mundo precisa? Seria isso a solução para tudo nessa vida? Apenas esse amor romantizado, ideologizado? Não. O que nós precisamos é de Jesus Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos, aquilo que nossos corações pulsam, é por e por Jesus. Nada mais, nada menos. Talvez você me pergunte: mas pastor, mas Jesus não é amor? Jesus é também amor. O problema é que a gente fatia isso e a gente eleva outros atributos, esquece outros atributos e eleva apenas um atributo, que é o atributo do amor. A gente esquece que ele também é verdade, que ele também é justiça. E entender essa dinâmica faz com que a gente veja a narrativa de Jesus Cristo não apenas sob um prisma apenas, que é o prisma do amor, mas sob o prisma da soberania divina e do se compartilhar de
de todos os atributos divinos sobre Jesus Cristo. E quando nós olhamos Lucas narrando isso a Teófilo, Teófilo deveria aprender naquela época, assim como nós devemos aprender, que Jesus não está lá só para atender um coração do homem cheio de necessidades. Jesus está lá para poder resolver o nosso maior problema, que é o nosso relacionamento com Deus. E nessa história, nessa narrativa da cura do paralítico, não é a respeito só de cura, embora Jesus seja esse amor que nós tanto sonhamos em ter, e Ele é de fato, mas é a respeito de uma verdade também. Verdade e amor indivociáveis, verdade e amor indivisíveis. E nessa história, 3 personagens eu gostaria de compartilhar com vocês sobre os fariseus, sobre os amigos do paralítico, sobre o próprio Jesus, e dentro dessas histórias, desses personagens, como eles relacionam entre si, nessa, talvez, manhã, a pergunta que deva ficar com vocês: o que realmente eu preciso para a minha vida? O que realmente a gente precisa? O que de fato a gente precisa? Os religiosos, os fariseus, é interessante como Lucas vai colocar isso no verso 17, que enquanto Jesus estava ensinando, ele contrasta ali que quem estava assistindo eram os fariseus e eram os mestres da lei. E ele não faz isso aleatoriamente. Na verdade, ele termina esse verso dizendo que o poder do Senhor estava sobre ele para curar os doentes, ao mesmo tempo que os fariseus estavam lá aprendendo ou ouvindo de Jesus. Seriam eles estariam mesmo ouvindo, ou eles estariam lá para tentar achar alguma coisa, algum erro em Jesus? Os fariseus eram aqueles que estudavam a lei. Não tem nenhum problema em estudar. Ao contrário, nós precisamos estudar e estudar a cada vez mais, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender a ler, e aprender a aprender. Mas o problema é que nós achamos que nós somos doutores quando nós lemos apenas um capítulozinho da vida e nós achamos que já sabemos da vida toda. E nós proclamamos-nos mestres de nós mesmos, e esse é o grande problema. O problema é que nós achamos que sabemos tudo enquanto nós não praticamos, nós não colocamos o pouco daquilo que a gente aprendeu em prática. Francis Schaeffer vai dizer que isso é a coisa mais horrorosa que existe. Ele diz assim: a ortodoxia sem ortopraxia é a coisa mais horrenda que existe. O ponto do erro dos fariseus não era a respeito do aprendizado, mas da prática do aprendizado, de saber sem compaixão, do saber sem amar, do amar e talvez de construir um amor apenas em cima de práticas de lei, e se as pessoas não praticassem, aquelas outras pessoas, elas não mereciam ser amadas e talvez jamais conheceriam um amor que vem dos céus. Esse era o problema dos fariseus. Eles começavam as coisas certas, mas no meio do caminho se perdiam. E aí a gente começa a olhar para nós, que nós temos um pouco de fariseus em nós. Nós somos um pouco disso. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós já queremos ser professor daquilo. E nós fazemos disso a nossa religião. Até mesmo os irreligiosos, aqueles que deixaram a religião de lado, o fato de saber ou de dizer que não existe mais a religião, já dizem isso de uma forma tão religiosa que era como se fosse uma ponte para poder chegar até Deus. Martinho Lutero diz o seguinte, que a religião é o modo padrão do coração humano. E olhar para esse mundo moderno, a nossa religião tem se tornado irreligiosa a cada dia que passa, mas não deixa de mostrar um certo fundamentalismo em nossos corações. Quer sejam eles, como eu disse lá no início, esses fundamentalismos ideológicos, religiosos ou irreligiosos, mas algumas marcas nós revelamos aí. E eu tenho 3 marcas que eu trouxe aqui para vocês, que talvez a gente deva olhar à luz das Sagradas Escrituras e até mesmo sondar o nosso coração com humildade, para saber se nós não carregamos esse espírito farisaico dentro de nós. Como, por exemplo, a marca do criticismo. Nós olhamos e questionamos tudo. Os fariseus estavam lá
para questionar Jesus. Eles não estavam lá para aprenderem a respeito de quem Jesus, ou das boas novas de Jesus, ou a respeito do que realmente Jesus estava falando. Eles estavam procurando algum ponto de crítica. O criticismo é uma marca do farisaísmo. O criticismo é uma marca da religiosidade até mesmo irreligiosa. Criticismo. Quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer para poder criticar. Nós não conhecemos para aprender, nem para conhecer o coração, mas nós queremos conhecer para tentar achar erros e ali fazer que aquele conhecimento se torne, então, uma forma de ataque, fazendo com que aquela pessoa se torne nosso refém da nossa crítica. Criticismo era a marca dos fariseus, também pode ser a marca do farisaísmo moderno, farisaísmo nossa, difícil essa palavra hoje. E uma segunda marca que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de um coração farisaico é um coração cheio de orgulho. O criticismo, orgulho, isso mostra um pouco dentro de nós que aquilo que a gente acha que é verdade, ela não pode sofrer nenhum tipo de mutação. São valores que a gente chama de absoluto, enquanto a Bíblia não está absolutizando a respeito de nada. Nós pegamos aquilo que a Bíblia não legisla e resolvemos legislar. Nós pegamos aquilo que era cultural e transformamos isso numa lei. Nós pegamos aquilo que a Bíblia não diz e dizemos que agora ela diz. E todas as vezes que a gente faz isso, todas as vezes que a gente pega esse tipo de chamado verdade ou suposta verdade e nós não a deixamos sofrer as mutações que ela deve sofrer, porque ela não é nossa, ela está aqui em algum lugar, e agora essa verdade, ela faz parte de nós e nos transforma. Se a gente acredita tanto nisso, qual é o problema da gente poder abrir mão de determinado conhecimento? Qual é o problema de dizer que tudo bem, já que não há um valor que a Bíblia diz que tem de ser, qual o problema disso poder ser negociável? Nós precisamos aprender aquilo que está na nossa mão fechada e na nossa mão aberta. Nós invertemos isso. Nós colocamos na nossa mão fechada aquilo que deveria ficar na nossa mão aberta, que são valores que são negociáveis, valores do Santo Evangelho, valores que nós aprendemos e devemos aprender nas Sagradas Escrituras, são inegociáveis e eles devem estar na nossa mão fechada. Só que o que a gente faz? A gente bota nessa mão aberta. A gente negocia os valores inegociáveis e a gente inegocia os valores que são negociáveis. Essa é a geração, isso mostra um baita de um orgulho. No final das contas, quem é o gerente, quem é o dono daquele valor? É a gente mesmo, a gente que atribui o valor àquilo que a gente escolhe. E a Bíblia não nos chama a viver assim. Isso é um comportamento farisaico, isso é um comportamento de um orgulho, até que a gente possa colocá-lo de uma forma disfarçada de um bondadismo cristão. A terceira marca que a gente precisa ficar atento a respeito de um espírito e de um fariseu em nós é a raiva. Raiva, conteúdos de raiva em nossas conversas, conteúdos de raiva em nossas falas. A raiva se torna presente porque às vezes nós nos frustramos com alguma coisa e aquilo lá começa a liderar a nossa vida. E agora nós somos confrontados a olhar para um Jesus que tinha autoridade para curar pessoas, autoridade, pois ele era a própria autoridade. Todas as vezes que nós olhamos ou somos convidados para olhar para Jesus como essa autoridade, nosso espírito deve ser esmagado, nosso coração deve ser tratado, deve ser colocado no patamar mais humilde que existe. Não de uma forma que a gente aprende para poder dominá-lo. Thomas Merton vai dizer que, às vezes, quanto mais a gente aprende, mais a gente ora, mais a gente quer dominar Deus e fazer de Deus o sujeito da nossa oração. É um grande perigo que a gente corre quando nós olhamos como fariseus.
quando nós somos confrontados, como Lucas está colocando Jesus aqui, de um lado como aquele que tem autoridade e os observadores que eram os fariseus. Todas as vezes que Jesus chegar a nós e nós nos vermos ante a Jesus, nós precisamos olhar a Jesus, não com o coração de um fariseu, que é marcado por criticismo, orgulho e raiva, mas por um coração quebrantado, um coração de um servo, um coração de um aluno, daquele que sabe que ele é o mestre e que pode aprender. Jesus é narrado por Lucas desta forma justamente para apontar que a autoridade de Jesus ela é inquestionável. Ela não é uma autoridade que abre portas para todos e quaisquer questionamentos. E mesmo que hajam questionamentos, esses questionamentos, eles não têm nenhum valor e são como falácias. Elas não têm nenhum tipo de lastro de verdade. Aprender isso, entender dessa forma, faz com que a gente comece a perguntar nessa história: eu tenho mais me visto como os fariseus, eu tenho mais me visto como os grupos, ou aquelas pessoas que eram amigos dos paralíticos, que esse é o nosso segundo ponto. Na verdade, o nosso segundo conjunto de personagens. Nós temos os fariseus, sendo colocado por Lucas, ante a autoridade de Jesus, e agora nós migramos para os amigos do paralítico. É interessante que agora entra nessa cena os amigos do paralítico, e eles vieram porque ouviram falar de Jesus que havia curado dezenas e dezenas de pessoas. Na parte anterior, nos versos anteriores, Lucas vai dizer que Jesus iria curar um leproso. Agora, Lucas está dizendo que Jesus vai curar um paralítico. E os amigos do paralítico perceberam que Jesus tinha essa autoridade. Autoridade questionada pelos fariseus, autoridade vista pelos amigos do paralítico. E Jesus, ao olhar o coração dos amigos do paralítico, ele vê que dentro daquele coração havia fé. Fé posta por Deus a respeito daquele que não só poderia mudar o mundo, mas faria que aquele homem pudesse andar. Agora imagine a cena. Lucas está contando essa história para Teófilo. Então chega lá os paralíticos. Aí chega o paralítico, os amigos levam o paralítico lá, e naquele momento, Jesus, ao invés de curar o paralítico, Jesus fala o seguinte: teus pecados estão perdoados. Uou! Agora, alguma coisa estranha? Como assim? Imagine eles dizendo: ok, mas eu não vim aqui para isso, eu não abri um buraco na telha para poder descer para ouvir, o Senhor podia ter dito isso de à distância. Olha o trabalho que nos deu. Imagine os discípulos, aliás, os amigos do paralítico dizendo: ok, olha só o trabalho que deu para descer aqui esse nosso amigo, para você dizer apenas: teus pecados estão perdoados. Imagine a frustração, talvez, inicial. Imagine aquilo que deveria provocar ou ter provocado no coração daqueles homens, daqueles amigos que estavam lá pagando o preço pelo outro amigo. É óbvio que aí a gente aprende que o Jesus que a gente precisa aprender e a falar para as pessoas é o Jesus que a gente precisa aprender a crer. E nesse momento, algo interessante que Lucas deixa claro aqui é que a fé não era do paralítico. A fé era dos amigos do paralítico. Algo importante que nós possamos aprender aqui, que nós podemos aprender. Muitas vezes nós temos fé e a fé ela é simplesmente uma fé egoísta. É uma fé beligerante, é uma fé que pensa apenas em nós, em nossa família, maior ou talvez uma maior escala, talvez o nosso emprego, mas sempre a respeito de nós. Sempre a respeito de nós. Nunca a respeito do próximo. A cada dia que passa, a fé tem se tornado menos coletiva. Aqui a gente vê a fé dos amigos não era para que os seus problemas fossem resolvidos, mas para que o problema de seu amigo fosse resolvido. Nossa fé hoje, às vezes, é uma fé só a respeito de Jesus para resolver o nosso problema. Mas isso também não quer dizer que o pensamento dos amigos estavam corretos. Os pensamentos deles sobre apenas a cura ou a busca pela cura não era um pensamento que deveria estar em primeiro lugar. Então, talvez a frustração de ouvir
inicialmente que Jesus só perdoa os pecados, pode mostrar que nós invertemos certas coisas. E quando nós ouvimos Jesus dizendo, teus pecados estão perdoados, ao invés de dizer, levanta-te e anda, Jesus está mudando os valores do coração daquele homem e daqueles homens. Jesus está dizendo o seguinte, o que você precisa primeiro não é de cura. O que você precisa primeiro não é ter o seu problema resolvido. O que você precisa primeiro é ter o seu pecado perdoado. É isso que você precisa primeiro. Não é sobre o problema do seu coração, que precisa ser atendido o tempo todo, e você achar que é isso que vai mudar a sua vida. Mas o que vai mudar a sua vida é o teu pecado ser perdoado. Então, o que Jesus estava ensinando naquele momento? Jesus estava ensinando o seguinte, que nem tudo que é importante é urgente, embora tudo aquilo que é urgente seja importante. Jesus está ensinando também uma segunda lição. Nem tudo que a gente deseja é uma necessidade. Jesus está deixando claro, ok, a minha urgência, a sua urgência é ter os teus pecados perdoados. O que é importante é a cura, mas a urgência é, teus pecados precisam ser perdoados. E ele está dizendo o seguinte, aquilo que você deseja é ser curado, mas há uma necessidade. A necessidade é que os seus pecados sejam perdoados. O que nós aprendemos aqui com os amigos do paralítico. Guardem isso. Nem tudo que é importante é urgente. 2. Nem tudo aquilo que a gente deseja é uma necessidade. E agora a gente precisa perguntar, aquilo que eu quero, eu tenho chamado de urgente, é urgente mesmo? Aquilo que eu tenho desejado é uma necessidade? Ou essa necessidade minha é apenas um desejo? Perguntem-se a si mesmo. Olhem para dentro de si. Sondem-se. Essas perguntas, essas questões, nós às vezes passamos por cima e deixamos as coisas acontecerem do jeito e deixar de uma forma até que a gente venha a ignorar. Mas Jesus não. Jesus é a própria verdade. Ele não é só o amor, mas ele é a verdade. E toda verdade carrega algum tipo de confronto. Toda verdade carrega algum tipo de confronto. E Jesus, ao dizer isso, estava confrontando a todos. Estava confrontando os fariseus, estavam confrontando também os amigos. Por mais bela que for aquela ação, mas também trazia algum tipo de confronto. Não era sobre os desejos, não era também sobre aquilo que os fariseus esperavam. Jesus é a própria verdade, embora o amor em carne era a verdade no amor. E aí faz a gente olhar para Jesus. Veja que a gente está falando dos 3 personagens, de como esses personagens eles interagem entre si. E agora como Lucas coloca Jesus nessa narrativa. Ele vai dizer o seguinte, Jesus, ao olhar o coração dos fariseus e perceber que dentro do coração dos fariseus haviam alguns criticismos, tipo, quem ele acha que é para poder perdoar? Jesus traz um enigma, e esse enigma é, o que é mais fácil? É dizer, teus pecados estão perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Jesus não está trazendo essa questão para ser uma charada e para que eles pudessem resolver, não, mas era uma forma de fazê-los pensar que aquilo que eles achavam a respeito do doente estava errado. E aquilo que eles achavam a respeito de Jesus também estava errado. Primeiro, a respeito do doente, do paralítico. Os judeus e muitas religiões acham que o sofrimento é derivado de um pecado. Ou seja, a pessoa pecou, por isso ela merece sofrer aquilo lá. Embora o sofrimento seja, sim, uma derivativa do pecado, mas não necessariamente um pecado específico que levaria aquela pessoa a se tornar paralítico. Não, simplesmente aquela pessoa poderia ter nascido paralítico, como é o caso daquela que nasceu cega, de outros que nascem surdos e mudos, não necessariamente porque os pais pecaram, não necessariamente como um exercício de uma punição severa. Muitas pessoas que gostam de desenvolver até um relacionamento masoquista com Deus, gostam de achar que
toda forma punitiva de Deus deve vir sobre a pessoa em forma de uma doença, de uma desgraça. Mas sabe o que mostra a forma punitiva mais escandalosa que Deus deu à humanidade? Foi colocar a punição sobre aquela pessoa que ninguém imaginou que deveria carregar, Jesus Cristo. Ele carrega a punição. Os fariseus estavam errados a respeito desse pensamento. Aquele homem não tinha feito absolutamente nada. Somente nesse sentido, somente Deus poderia perdoar os pecados daquele homem. Era essa a lógica dos fariseus. Os fariseus olhavam para os paralíticos, olhavam para aquele que estava sofrendo e dizia: bom, alguma coisa de errado eles fizeram. E ele só será sarado se Deus perdoar os pecados. Mas Deus só perdoa, alguém só pode perdoar o pecado se for Deus. Quando Jesus diz: teus pecados estão perdoados, ele está dizendo o seguinte: eu sou Deus. Ele não estava lá para atender uma vontade apenas humana, embora ele preocupe sim com o desenvolvimento da nossa sociedade. Ele estava lá para dizer aos fariseus: eu sou Deus. Esta autoridade está sobre a minha vida de fazer perdoar. Vocês estão errados. Vocês estão errados porque vocês estão criticando. Essa pergunta que Jesus traz, o que é mais fácil, também ela faz com que uma segunda coisa seja apontado neste movimento, que esse levanta e anda era um sinal visível do invisível, de um reino messiânico, e ele diz que ele era o Filho do Homem. Ele vai pegar esse trecho de Daniel, do capítulo 7, e talvez esse seja o título que mais Jesus goste de usar e se referir como Filho do Homem. E Lucas é dito 25 vezes, nos evangelhos 83 vezes, e ele diz que ele é o Filho do Homem, e o significado do Filho do Homem fala a respeito de um novo reino, cujo rei era totalmente diferente de outros reinos. E aí Daniel vai citar outros 4 reinos, que é diferente do reino que todos os homens estavam esperando. Era o reino de Deus. A autoridade com poder no reino de Deus estava sobre Jesus Cristo, um homem carpinteiro. Filho de um carpinteiro, um homem com 30 anos, que vinha de um lugar onde ninguém dava valor. A autoridade estava sobre ele porque ele era a própria autoridade. Jesus estava dizendo para os fariseus e para todos naquele momento: eu sou Deus. Eu sou Deus. O milagre de Jesus aqui não aponta apenas, e talvez isso deixe os caçadores de milagres desapontados, para uma teologia da prosperidade. Não aponta para isso. Não aponta para isso. Não aponta para uma teologia de um relacionamento de um Deus como apenas aquele que tem que dar tudo aquilo que o homem deseja. Não. O ato de Jesus aqui aponta para um Deus soberano que veio ao mundo para perdoar os pecadores. Um Deus que traz reconciliação. Um Deus que traz uma oportunidade de viver a vida e de ser diferente. Veja, os fariseus chocados com isso, porque Jesus diz: teus pecados estão perdoados. Os amigos frustrados com isso, porque ouviram: teus pecados estão perdoados. Agora, Jesus vai dizer o seguinte: vai, levanta e anda. Jesus estava deixando claro que tudo aquilo que ele estava dizendo, que ele era o Filho do Homem, era verdadeiro. Por isso o milagre era para apontar para Jesus e não para o homem. O milagre era para apontar para Jesus como Deus e não como homem, como aquele que Deus está devendo tudo e todas as coisas. O milagre estava lá para apontar para Jesus como aquele que é e que deve ser adorado, pois nele reside toda a autoridade que existe no mundo. Nós precisamos olhar para nossas vidas e começar a comparar, talvez, com que tipo de pessoa nós somos. Como os fariseus, que criticam e acham essa expressão, teus pecados estão perdoados, meio estranho, ou como os amigos do paralítico, que acham que também é estranho ouvir teus pecados estão perdoados e quando a gente quer que nossos problemas sejam resolvidos. Nessa história, quem é que a gente é? Independente de quem é que você seja o fariseu, ou seja
parte dos amigos do paralítico, eu quero dizer que Jesus é o Filho do Homem e Ele é o seu Deus. E é dele que você precisa, é dele que nós precisamos. E aí vem a pergunta para nós, que nós talvez precisamos responder. Do que realmente nós precisamos de Jesus? Se nele há toda a autoridade no mundo para poder fazer todas as coisas, tudo e todas as coisas, o que realmente nós precisamos? Nós precisamos do perdão dele. Ele sabe do nosso coração partido, ele sabe do nosso coração fragmentado, inarticulável e muitas das vezes duro. Mas a graça dele é uma graça agressiva. É uma graça que transforma e muda o nosso coração, independente de quem quer que sejamos. Independente se somos os fariseus críticos ou se somos os amigos do paralítico que desejam que todas as respostas sejam dadas para os seus problemas. O Senhor vai lá e conserta os nossos corações. Ele muda completamente. A grande questão é como a gente relaciona com tudo isso. Porque perdão é algo muito difícil. Ser perdoado é reconhecer que nós somos falhos. Que nós devemos abrir mãos de nossos valores e valores que às vezes a gente acaba se tornando. Ser perdoado significa que a gente precisa andar em humildade e entender que nós somos chamados para viver de uma forma totalmente diferente. C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, vai relatar algo interessante a respeito de Eustáquio. Eustáquio era um personagem que C.S. Lewis vai dizer que ia achar um tesouro de dragão, e ele vai dormir sobre aquele tesouro de dragão, e ele vai se tornar o tesouro, não só o próprio tesouro, mas vai se tornar o próprio dragão. E ele não consegue sair daquilo lá, ele se torna aquilo que ele não queria, embora era aquilo que ele mais estava amando, o tesouro, e o fato dele não conseguir sair daquilo lá mostra que nós não conseguimos sair de nossos amores, quem quer que sejamos, os fariseus ou os amigos do paralítico, sozinhos, sem a ajuda de Aslan, sem a ajuda de Jesus. Aslan, então, com suas garras, passa as garras sobre o peito de Eustáquio, ao ponto de arrancar toda a sua casca, a casca de dragão, mostrando que ele poderia ser diferente. Esse é o poder do perdão. E essa graça agressiva de Aslan sobre Eustáquio, essa graça agressiva de Jesus sobre nossas vidas, talvez possa ser dita da seguinte forma. Veja que quão belas são as palavras de C.S. Lewis ao falar sobre isso. Eustáquio vai dizer o seguinte: eu tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter atingido o meu coração. E quando começou a tirar-me, sentir a pele, sentir a dor ser a pior da minha vida. A única coisa que me fazia aguentar era o prazer de sentir que me tirava a pele. É como quem tira um espinho de um lugar dolorido. Dói para valer, mas é bom ver o espinho sair. Quando nós olhamos e vemos Jesus dizendo, teus pecados estão perdoados, é dizer como é bom, dói, porque nós ouvimos, vocês são falhos, dói, e essa dor parece realmente pegar o mais profundo do nosso coração, mas é tão gostoso saber que sai de nós todo o peso de toda a culpa, tudo aquilo que a gente achou que a gente não conseguiria viver, de repente se torna possível viver. Quando a gente ouve, embora paralítico, embora cheio de problemas, cheio de desejos, quando a gente ouve, teus pecados estão perdoados, traz um prazer, embora doa, mas traz um prazer tão grande, tão grande, tão grande, que faz a gente compreender que viver com leveza é muito melhor do que viver com a culpa, de que viver com humildade é muito melhor do que viver com orgulho, de que a sabedoria encontra o seu lugar quando nós temos menos impulsividade, que quanto mais compaixão, menos indiferença nós teremos, que quanto mais dentro do nosso coração
nós chegarmos e confessarmos que talvez nós nos apaixonamos pelo tesouro do dragão, mais motivações divinas nós teremos no nosso coração do que motivações carnais. Motivações carnais que eram motivações dos amigos do paralítico. Motivações divinas que talvez sejam estas que nós precisamos hoje ter. Dizer o seguinte: Senhor, por favor, perdoa nossos pecados, mesmo que nós não tenhamos pernas para andar. Olhe para você. Olhe ao seu redor. Talvez você se ache imóvel, paralítico e não consegue dar um passo adiante. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Esse amor, que é um amor que a gente precisa compreender, é um amor que trouxe e traz a você algo que é muito mais possível que as suas próprias pernas podem trazer. Sabe o que chama? A real satisfação. Suas pernas curadas não podem trazer reais satisfações do que uma alma perdoada, do que ter o seu coração perdoado. Ao olhar para tudo isso, nós começamos a compreender que, da mesma forma, Jesus estava dizendo que não havia perdão sem justiça. Não há amor sem verdade. Não há perdão sem justiça. E a forma como essas garras da graça penetram o nosso coração, elas acontecem quando as mãos de Jesus foram furadas na cruz do Calvário. Quando a sua cabeça foi furada com coroas de espinho. Essas garras da graça que penetram o nosso coração, sabe como elas acontecem? Quando nós olhamos os pés furados do nosso Senhor Jesus. Assim que acontece. Não é um amor que não custa nada. É o amor que custa tudo e custou a vida do próprio Jesus, o Filho do homem. Oremos. Pai, obrigado porque o Senhor traz a nós a esperança de poder viver uma vida totalmente diferente. Uma vida mais leve, uma vida de uma forma que a gente pode viver de uma forma perdoada. Perdoe aqueles que têm carregado culpas. Perdoe aqueles que têm carregado dificuldades, aqueles que têm vivido presos, talvez nas suas vontades carnais ou nos seus criticismos religiosos. Ajude-os da mesma forma, Senhor, que nós vimos aquele paralítico sendo perdoado. Ajude-nos dessa forma, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, que a presença poderosa e consoladora do Santo Espírito esteja com todos vocês, no nome de Jesus. Amém. Quando penso que sou capaz, que sou forte, que sou mais do que realmente sou. Quando estou seguro demais e confio em minha paz, em vez de confiar em ti. Tu vens me provar, posso então contemplar quem tu és e quem eu sou. O espinho em meu ser é pra que eu possa depender, não do meu braço, mas do teu poder. Vem curar minhas feridas, revestir-me de ousadia, vem me completar. Venha ser a minha vida, minha canção, minha alegria, meu chão, meu ar, tua presença é o meu lugar. Quando penso que sou capaz, que sou forte, que sou mais do que realmente
mais e confio em minha paz, em vez de confiar em ti. Tu vens me provar, posso então contemplar quem tu és e quem eu sou. O espinho em meu ser é pra que eu possa depender, não do meu braço, mas do teu poder. Vem curar minhas feridas, revestir-me de ousadia, vem me completar. Venha ser a minha vida, minha canção, minha alegria, meu chão, meu ar, tua presença é o meu lugar. Tua graça é o que me basta, tua palavra é o meu prazer. Molda-me em tuas mãos, faz-me um vaso novo outra vez. Tua graça é o que me basta, tua palavra é o meu prazer. Molda-me em tuas mãos, faz-me um vaso novo outra vez. Vem curar minhas feridas, revestir-me de ousadia, vem me completar. Venha ser a minha vida, minha canção, minha alegria, meu chão, meu ar. Vem curar minhas feridas, revestir-me de ousadia, vem me completar. Venha ser a minha vida, minha canção, minha alegria, meu chão, meu ar, tua presença é o meu lugar. Nós somos a Igreja Presbiteriana de Perdizes. E se você tem nos acompanhado e deseja colaborar conosco, aqui tem algumas informações de como você pode fazer isso. Nós queremos levar o Evangelho um pouco mais adiante e nós desejamos que você se torne um coparticipante do avanço do reino. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.